Então, boa tarde, Beatriz, boa tarde a todos. Começando a aula de TIP, 24 de novembro, agora, pontualmente às 13h30. Estava conversando antes com o Ramon ali, também o Nicolas. Pessoas, brincando, falando sério, normalmente que vocês têm, acaba tendo muito contato, era normal, mais ou menos uns 10 anos atrás, tem uma certa divisão entre o pessoal fazer muito estágio na Distro e na Intelbras. Mas a Intelbras cresceu muito nos últimos anos, então a grande maioria, eu acho que era 60%, 70% dos estágios aconteciam tudo na Intelbras. Né? A gente pegava a parte de câmeras, vigilância, segurança, redes, o próprio Raul está falando da parte OEM, pessoal de teste, suporte, e por aí vai. Então, é normal vocês terem muito contato, vocês mesmos entre si, terem muito contato com a Intelbras. Mas não é só a Intelbras, é ter contato com empresas de grande porte. Ela é considerada uma empresa de grande porte, acho que ela está com quantos funcionários? 1.500 a 2.000, né? É um valor bem expressivo aqui na região. E a Distro, por sua vez, ela está voltando muito mais para software, e pelo menos no nosso caso, hoje, a avaliação, deixa eu até olhar, peraí, vamos ver. Ah, tá, eu acho que eu sei o que é, peraí que eu já digo. No Siga, já falo sobre isso, avaliação. Já explico como é que funciona a avaliação, tá, pessoas? E aí o que acontece é que vocês acabam tendo contato, então, assim, a Distro, por sua vez, ela deve ter o quê? Ela expandiu o prédio, deve estar na faixa de 1.000 funcionários, ou seja, ela está entre médio e grande porte também. Então, o contato que vocês têm muito é com essas empresas grandes, que têm já o mercado bem estabelecido, que elas fazem movimentos mais lentos em relação às outras, claro, porque elas são empresas muito grandes, elas não podem ficar se aventurando, elas têm ali um portfólio de produtos e serviços muito grande, só que eu sempre faço um esforço para levar vocês para a ilha, no caso, Ilha de Floripa, porque lá eu consigo mostrar empresas de pequeno porte, médio porte, grande porte, e lá a área de desenvolvimento ela é muito grande, não só a parte de telecom, mas, porque se eu falar de telecom, eu estou pegando as grandes operadoras e eu estou pegando os prestadores de serviço para essas operadoras, e também na parte de desenvolvimento de software, que é o grande cenário aqui da região, certo? Eu não fico falando isso porque eu gosto ou porque eu sou da computação, mas é porque o mercado mesmo de tecnologia, e principalmente de desenvolvimento de software, não especificamente hardware, mas de software, ele é muito grande. Então tem a CAT, eu acho que eu já devo ter mostrado para vocês, deixa eu até anotar aqui que eu vou tentar uma visita técnica, eu acho muito difícil nessa época de pandemia, a gente conseguir alguma coisa, mas eu vou tentar a CAT, que são as empresas de pequeno porte. Quando eu digo pequeno porte, é 4, 5, às vezes até 3 pessoas, mas é um espaço bem legal de conhecer, tá? Fica lá na SC 405, para as praias do norte é 405, né, Karen? 401, né? A SC 401, que vai para as praias do norte, não sei se vocês já viram, vai ter o Floripa Shopping, depois vai ter a Decathlon, depois tem o Senai, eu acho que tem o Ford Dimas, aí tem mais alguns prédios. E eu acho que logo depois, que era o antigo Floripa Primavera Garden, que era basicamente uma grande floricultura, eles separaram uma parte atrás desse Primavera Garden, tem a CAT, que se chama justamente a CAT Primavera Garden. E é um espaço que tem sala de reunião, tem grandes empresas apoiando pequenas empresas, tem espaços pequenas empresas, e tem o lugar é muito legal. Enfim, eu estou dizendo isso porque esse é um dos lugares legais de conhecer. Empresas já mais estabelecidas um pouco mais adiante, né, em todo esse corredor da C401, que daí a gente pega a entrada ali para Santo Antônio de Lisboa, tem um complexo ali de 7 prédios, me fugiu o nome, não é Corporate Park, é um outro nome. Corporate Park é um logo depois, antes de entrar no Cacupé, que é o Square Corporate, mas esse eu não conheço muito. Depois tem esse, que daí são empresas de médio porte, que já estão bem estabelecidas, 10, 20 anos no mercado, são empresas bem conhecidas na região, até a parte de segurança mesmo, tem a Savage, que é uma empresa bem conhecida na parte de reconhecimento de objetos em movimento nas câmeras. E aí vai avançando, e aí tem mais vários blocos corporativos, e lá no final, eu até vou anotar aqui para ver se eu consigo algum contato lá, da possibilidade da gente ir até o Sapiens Park. Se vocês foram para Canasvieiras, só que ao invés de pegar e ir reto, né, pelo viaduto,
e a direita que ele vai dar para Cachoeira do Bom Jesus. Se vocês pegarem a direita, mais ou menos um pouco depois, vai ter... como é que é dos juízes? Eu não lembro o nome, mas a esquerda é como se fosse um clube recreativo, eu não lembro o nome certo, é alguma coisa, clube recreativo, não sei, dos magistrados, e à direita tem o Sapiens Park, que era um antigo casarão que eles transformaram num parque tecnológico. E lá tem, por exemplo, tem a Softplan, que é uma empresa de 4 mil funcionários. Então, é uma empresa de software gigantesca, que normalmente pega serviços na esfera pública. Então, praticamente, todos os grandes serviços do Estado são atendidos, são desenvolvidos ali pela Softplan. E aí é um outro patamar, sabe? Se vocês procurarem por Softplan e olharem o prédio, é um prédio de vidro gigantesco, bem bonitão. E é legal conhecer os ambientes, para a gente dar uma olhada. E lá dentro, talvez até, dependendo de quem for nos receber, vamos ver se eu consigo. Né? Como eu falei, o nosso grande problema vai ser a pandemia. Se a gente consegue entrar, dar uma olhada no CPD, ver o pessoal de desenvolvimento, os espaços, porque é bem interessante, tá? De qualquer forma, pessoas, quando eu sempre falo, a ideia assim, é conhecer todo esse universo que existe na ilha, e é muito grande. Na verdade, muita coisa que aconteceu de lá, ou que tem hoje no continente, acabou vindo justamente da ilha. Vamos pegar o próprio Intelbras e a Distro, se não me engano, as duas são empresas formadas no Celta. Para quem não conhece, o Celta é um prédio bem antigo, tá? Que tem ali no João Paulo, em direção também às Praias do Norte, no comecinho ali da SC401, tá? Esse eu não ofereço a visita porque ele já é muito congestionado, tem muita gente lá, é difícil estacionar, é difícil tudo porque é muita gente mesmo. Então levar uma turma de 15 pessoas é difícil, tá? Nas outras vezes eu já tive dificuldade pré-pandemia, tá? Oi. Ah, já vou, Flor. Então, e aí o Celta, e uma das empresas formadas lá, tem até umas plaquinhas, se não me engano, foi em 84, foi a Intelbras, 80 e poucos, 85, 86 foi a Distro. Ou seja, muitas empresas que hoje elas são conhecidas no continente, elas vieram de lá, né, de alunos de engenharia da UFSC e que foram constituindo empresa. Eu estou falando tudo isso, pessoas, porque eu acho que sempre vale a pena, vocês estão agora se formando, conhecer, ver se vale a pena, aquela coisa toda. Eu sempre pergunto se no Enem vocês têm interesse na área de tecnologia, porque lá tem muita empresa e com muitas carências. Até estava falando com o Ramon sobre hardware, não é tanto de hardware, o que o pessoal precisa muito é a parte de software mesmo. E como tá, o professor Ramon tinha feito aquela oferta de curso de Machine Learning, é que tem muitas empresas que falam justamente sobre isso. Vamos pegar o caso da Way2, de Way de caminho, to do número 2, né? É WAY2. A Way2, ela faz predição de consumo de energia para as operadoras de energia vinculadas ao ONS, né? O Sistema Nacional de Energia. E no caso, porque quando eles fazem as compras de energia, eles fazem compras por blocos, né, por lotes, para daqui a 6 meses, um ano, e tu não sabe direito o que vai acontecer. E aí, por isso que tem esse aprendizado de máquina, para dar uma sugestão de tendência de seca, de ventos, de consumo, de pessoas em deslocamento, pessoas que vão morar. Então, se tu coloca um condomínio num bairro, ele vai consumir muito mais energia, e tu precisa deslocar esse volume de energia. E coisas que a gente não presta atenção, que né, muito da energia ela é gerada e imediatamente consumida, e não tem um ponto de armazenamento, não tem um banco de baterias gigantesco em algum lugar. Então, tu precisa gerar energia e entregar logo no final. Ou seja, os tipos de energia eólica, se alguém vai estar com energia solar, e por aí vai. Enfim, essa Way2, ela trabalha muito com isso. E é uma empresa que basicamente eram duas salas que se juntaram, então, assim, é um espaço pequeno e uma empresa que presta um serviço bem crítico para as grandes, né? Tu imagina que quando um cliente tem uma Itaipu, é uma Eletrosul da vida, tu pensa que é uma empresa de grande porte, um prédio. Não, às vezes é uma sala com 10 pessoas. E isso acontece muito lá, principalmente na CAT, são essas empresas pequenas que prestam grandes serviços. Certo? Então, é nesse sentido, gente, que eu sempre faço essa defesa. Mas vamos lá, pessoal. Hoje o assunto é bem espinhoso, porque quando a gente está falando de chip, a gente mais ou menos vai fazer o seguinte: a gente faz os seis subblocos, né? Sinalização, tá? E a gente eu só dei uma
uma apresentação, porque a gente vai programar a sinalização, né? Quando a gente estiver voltando lá por volta de 1º de fevereiro, quando a gente for fazer a parte servidor do jogo, então a parte cliente, a gente praticamente não mexe com sinalização, não vai mexer com o áudio em tempo real, a gente só vai ver quando pegar o servidor em Node. Aí a gente cria uma sinalização, a gente provavelmente não vai usar o SIP. Ali tem a parte de descrição de mídia, embora a gente vai mais observar o que os navegadores vão oferecer. A gente tenha um certo controle sobre quais mídias serão oferecidas e pouco controle sobre quais codecs. Ele tenta oferecer a maior quantidade de codecs possível. Ou seja, quando eu falo sobre descrição e negociação de mídia, volto a dizer, a gente mais observa os navegadores negociando do que nós, como programadores, parametrizando quais são os codecs possíveis. No máximo, a gente vai dizer ative ou não vídeo, ative ou não áudio. E isso é suficiente para que eles possam fazer toda essa negociação, fazer uma oferta, uma contra-oferta e um aceite final. Só um cafezinho, peraí. Antes que esfrie. E a terceira parte é a parte de escolha de caminho e contorno de NAT. Só que, no meu entendimento, essa é a parte mais difícil de TIP, porque conceitualmente ela é mais difícil. E volto a dizer, nós, como programadores do jogo em JavaScript ou como operadores de rede, né, para trabalhar em cima da rede, o nosso esforço vai ser zero. A gente só vai observar a aplicação nativamente fazendo todo esse trabalho para a gente, beleza? Então, assim, é mais informacional, essa parte da matéria ela é mais informacional. Eu só digo, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e a gente só fica observando. Só que a gente precisa entender o que é NAT, para depois entender para que servem os contornos de NAT. E aí eu pergunto para vocês, pessoas, o que vocês viram de NAT e firewall e filtro de pacotes? Sério, Natália? Lá em PV4, vocês não viram IP interno? Eu não lembro qual foi a denominação que deram. IP falso, IP interno, IP mascarado, que também se usa. Não, mas são essas expressões. Vocês não viram faixa 192, 168, 10.0, 172.16? Vocês lembram de alguma coisa disso? Não? Nada? Tá, vamos lá, pessoas. Deixa eu até ganhar um pouco de espaço para rascunhar aqui no meu caderno. Vamos lá, entender então um pouco de coisa. Deixa eu ver se eu tenho um gráfico, eu vou compartilhar a tela com vocês. Por favor, no áudio, tá? A partir de agora, porque eu vou trocar a aba. Iana.org, tá? Deixa eu ver se consigo uma figura legal. Aqui. Aqui, ó, eu tenho a questão de numeração. A Iana, como eu tinha comentado com vocês, ó, Internet Assigned Numbers Authority. Ela que é responsável por documentar quais são os endereços de protocolos, de serviços, endereços IP, e assim segue. Eu até vou fazer uma coisa melhor, que é só um pouquinho que eu vou compartilhar a tela toda, que eu vou abrir um terminal, ficar usando os dois ao mesmo tempo, só um pouco. Vai ficar melhor do que eu ficar apenas com aqui essa tela. E deixa eu abrir só um terminal aqui, espera aí. Só um pouquinho, pessoas, vamos lá. Tá, deixa eu expandir essa tela aqui. Deixa eu expandir essa tela aqui. Vocês estão observando? Ok, beleza. Eu só vou aumentar um pouco a fonte. Demais só para ficar melhor registrado por causa da resolução de tela. Então, uma das coisas que a Iana faz, por exemplo, é fazer o registro dos protocolos. E isso que eu estou mostrando, eu tenho aqui no terminal, também vai ter lá no servidor de vocês, então, se quiserem conectar lá e dar uma olhada, vai chegar no mesmo resultado, beleza? Só estou abrindo o local porque não tem necessidade, até porque esse arquivo ele é padronizado para as distribuições, seja a família BSD e derivados, como é o sistema aqui que veio do Davi, o macOS veio do Davi, que veio do BSD, então tem uma longa história, tá lá no site do DVN, se vocês bem lembram. E aí, então, eu tenho mais ou menos esse mapeamento. Então, só para registrar, né, tem aqui, ó, no caso da Iana, vamos pegar, por exemplo, o protocolo número 0, ele é o protocolo IP,
Então, quando a gente vai falar sobre a informação que aparece dentro dos cabeçalhos, quando a gente está fazendo aquela transferência, a gente vai lendo os cabeçalhos, seja no Wireshark, ou TCP/Dump, ou em outro lugar, é que internamente não vai estar, quando a gente está usando as camadas, né, camada superior e camada inferior, quando a gente está falando camada de enlace, e aí depois eu tenho camada de rede logo acima, na camada de rede ele diz qual é o protocolo que está na camada superior, né, na próxima camada. E aí, ó, claro, eles não vão escrever IP ou IPv4, IPv6, então sempre vai usar basicamente a questão de números. Ou seja, o IP, caso ele seja identificado em algum cabeçalho, ele vai ser identificado com o número 0. Deixa eu pegar o 6, por exemplo, no caso do TCP, que é aquele protocolo de garantia de entrega, onde tem estabelecimento de conexão, tem a confirmação de recebimento, tem estabelecimento, tem o encerramento da conexão, acho que o 17, isso, o 17. Já, por sua vez, o UDP, ele é um protocolo que basicamente não faz nada, só faz só presta dois serviços, que é a multiplexação de porta, né, identificar o número da aplicação, que é uma coisa que a gente vai ver também com o cliente, com o servidor, eu prefiro mostrar isso mais na prática, junto com vocês. E a questão que é o CRC, que é a integridade do conteúdo. Se o payload, a carga útil, chegar íntegra, ele manda para a aplicação, para a camada superior, que é a camada de aplicação. Caso contrário, ele descarta. Então, o DP é um protocolo super simples. E tem vários outros aqui, que a gente não precisa entrar no mérito de cada um deles, até porque a grande maioria eu não conheço, né? Mas tem alguns que são interessantes para quem for trabalhar mais com camada de rede, mais em operadoras. O L2TP é um clássico aqui, ó. Esse aqui é um clássico. O SCTP, que eu vou precisar falar ele lá no finalzinho da disciplina, que também é um protocolo da camada de transporte, com algumas funcionalidades bem legais, bem interessantes para mídia. Perfeito? E também, vamos lá, eu posso mostrar um outro arquivo, que é o de serviços. Aí, serviço é camada de aplicação, onde eu também tenho uma lista bem considerável de portas, como eu já devo ter mostrado para vocês. Deixa eu avançar um pouco. É um arquivo já grande, 6.000, vamos lá, avançando. Vamos lá, 3.000. Deixa eu pegar números mais próximos do que a gente está trabalhando justamente essa semana, certo? Então, TIP, eu não vou falar especificamente sobre HTTP, eu quero falar mais de TIP, porque eu preciso falar de NAT. E volto a dizer, NAT é um assunto bem complicado, bem complicado. Tá? Então, assim, vamos pegar o caso do HTTPS, seja sobre o DP, ou seja, sem nenhuma confirmação, ou com confirmação, a gente pode ter o HTTP na versão segura. Então, esses números são registrados na IANA. Perfeito? Voltando para cá, ainda falando da IANA, é que nós temos a questão de endereçamento, seja IPv4 ou IPv6, tá? No caso, nós temos aqui a parte de numeração, tanto para IPv4 quanto para IPv6. E a IANA, então, separa por essas 5 grandes regiões. A Afrinic, né, de África, tá, aqui em laranja, a questão de Ásia e Pacífico, que deve estar em um amarelo, né? Canadá, Estados Unidos, que seria algumas ilhas do Caribe, ou seja, América do Norte, alguma parte da América Latina, aqui em azul. LACNIC, que daí é América Latina de fato, né? Pega aqui a América Central e Sul. E aí tem o RIP, que é Europa, Ásia Central, tem mais uma parte que mais a oeste aqui nesse desenho, tá? Desculpa, aqui o APNIC é mais para baixo, né? China, Japão é para baixo. Ou seja, toda a parte de endereçamento, no caso de IP, V4 e IPv6, eles separam primeiro para essas 5 grandes regiões. Então, esse bloco de endereço, primeiro vai para uma dessas 5 grandes. E essas daí, por sua vez, vão fazer a distribuição para os seus países, e os seus países vão fazendo para as regiões menores. Caso vocês queiram, né, uma questão numérica, tudo isso aqui já devidamente documentado, mas eu queria ver se eu achava um desenho. Espera aí. Space. Eu queria um desenho, mas eu acho que vou demorar para achar essa figura. Vamos lá. Tarará, 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 tarará. Eu queria algum. Sense o mapa. Onde é que eu vou achar uma informação rápida? Eu queria mostrar para vocês como é que está o uso dos IPs. E era uma figura mais ou menos assim. Deixa eu ver se é essa. Pode ser essa. Talvez ela não esteja devidamente atualizada.
De que ano? 2007. Pronto, já sei que não é. Mas tudo bem, só para a gente não perder tempo, só deixa eu mostrar. Normalmente eles fazem esse tipo de alocação. Vocês podem ver que aqui está não alocado, mas eu estou falando de 2007. O que aconteceu de lá para cá? Vou demorar, deixa. É que eu vou falando e vou me lembrando das figuras e para procurar talvez demore muito. O que está acontecendo, na verdade, é que isso já há muito tempo ele já estava entrando em esgotamento total, ou seja, toda a faixa de interesse do IPv4 ela foi sumindo ao longo do tempo. Então a gente chegou num ponto em que não tinha mais os blocos para serem entregues para as macro-regiões. Essas regiões aqui. Vamos lá, voltando. Essas macro-regiões. Todo bloco de endereço já está alocado, cada uma recebe o seu grande bloco. E dentro dessas macro-regiões também está faltando a parte de entrega. Ou seja, o que se acreditava lá nos anos 70, de que eu tenho 2 na 32 endereços, que dá mais ou menos 4 bilhões de endereços IP, eles achavam que era um valor altíssimo para poder alocar para todos os computadores, e isso se provou ao longo do tempo um valor insuficiente. Ou seja, 2 na 32 endereços é pouco para os computadores que a gente tem hoje em dia. Vocês têm que sempre lembrar. É um vídeo. Lembro do vídeo que eu mostrei da IBM. Tinha uma frase, acho que é de 1954, do James, não sei se do Watson, não sei se era o pai ou o filho, presidente da IBM, que ele falou que o mundo precisaria de apenas 4 computadores, tá? 4 computadores, tá? Tanto é que nessa época, por isso que eu gosto, gente, tanto dessas histórias, a hora que vocês tiverem oportunidade, por favor, vejam a última pergunta. A última pergunta é um conto de Isaac Asimov, que ele escreveu mais ou menos nessa época, talvez um pouco antes, inclusive, que é sobre um computador que ele vai crescendo tanto que ele vai tomando quase que o corpo de todo o planeta. E ele vai crescendo, e vai crescendo. E claro, eu tenho suspeita sobre esse conto. Para o Asimov, o conto dele, o melhor conto que ele escreveu é a última pergunta. E para mim é o melhor conto de ficção científica e disparado e ponto final. Não tem nada que chegue perto. Por causa da forma como ele vai construindo, né? Que era um computador que ele foi projetado no final resolver uma única pergunta, que era sobre a entropia. Aí, claro, a gente tem que entender o que é questão de entropia, que é como se entende a história do tempo, tarará, tarará, mas para quem gosta, gente, é maravilhoso conto. E aí, no caso, voltando para cá, se entendia que a gente teria poucos computadores. Então, quando a gente fala de um IBM 360, deixa eu mostrar para vocês uma figura. Deixa eu ver se tem alguma figura que represente bem. Ó, isso é uma figura que eu acho que representa bem, tá? Se vocês olharem, essas fitas são os dispositivos de armazenamento. Então, não tinha HD. Né? O HD nos anos 50, ele era pesadíssimo, era muita coisa de protótipo, tinha pouca coisa como a gente entende hoje em dia, o HD mecânico, tá? Não os HDs de estado sólido. E o que vocês estão vendo nessa figura da direita é um computador. Então, era normal um computador ter o tamanho de uma sala, de um andar, serem coisas realmente grandes, né? Porque eles iam se acoplando e aumentando, então eram coisas gigantescas. Nos anos 70, aí a gente já começa a ter outras coisas menores, como PDP-7, PDP-11, tá? Então, deixa eu mostrar um PDP-11. Um PDP-11 era assim, entende? Ele já era bem menor. Isso se chama pessoas mini computador. Ó, aqui as fitas, ó. Aqui tinham as entradas, alguma coisa assim. Não mexe com isso, por favor, não sou dessa época, tá? Uma foto que eu sempre mostro bastante, porque esses dois caras são os criadores do Unix, tá? O Thompson e o Rich. Então, é uma imagem clássica. Então, isso é um mini computador. Então, vamos imaginar assim, era o tamanho de uma... consumia metade de uma parede. Então, eles podiam ter o tamanho de uma geladeira duplex, né, em termos de volume, só para vocês terem uma noção, né, até um pouco mais, de 2 geladeiras. Mas isso era o tamanho de um computador. Isso é um mini computador. Aí, pessoas, veio uma completa revolução da miniaturização, a gente tem que falar da tecnologia do transistor, por aí vai, quando a gente está falando dos anos 80. Então, nos anos 80, que foi onde começou a ter esse problema de endereçamento, é que a gente passou a ter um microcomputador. Micro, para quem sabe a questão de escalas, é 1000 vezes menor que o mini. Ou seja, isso aqui é para ser 1 milhão de vezes menor que o computador. Olha, talvez tamanho isso não esteja tão longe da realidade.
E o micro PC, então agora eu tenho apenas uma mesa. Se eu tiver uma mesa de 2 por 1, né, 2 metros por 1 metro, ou até menor, o computador cabe tranquilamente. Né, que vocês viram lá sobre o primeiro computador portátil, que era um tijolo de 7 ou 13 quilos, ele era pesadíssimo, mas era melhor do que nada. E era isso que vocês tinham. Tanto é, olha que curioso, alguns desses modelos não tinham, obviamente, mouse, que é o que eu tinha comentado com vocês. Ó. Isso era uma coisa normal. Ó, teclado, sem mouse, não precisa de mouse. 2 entradas de disquete, porque eu não tinha HD interno, então essa primeira unidade de disquete tu botava a aplicação, nessa segunda unidade de disquete tu botava o arquivo para manipular. Então, se eu quisesse mexer com uma planilha eletrônica, que nos anos 82, 83, tinha o Fácil, que é um produto brasileiro maravilhoso, e depois veio o Office, tá? Então, pelo menos aqui no Brasil, começou com produtos nacionais, né? Software nacional. Tinha que colocar o aplicativo de planilha eletrônica aqui, e aí tu colocava a tua planilha dentro do disquete aqui dentro para poder ter a visualização dessa informação. E se quisesse, claro, uma impressora matricial aqui, produto. Gente, a época desse tamanho, nessa dimensão, era uma coisa revolucionária, né? Vocês têm que imaginar que era assim que uma pessoa trabalhava. Isso era uma coisa normal. Tem uma impressora matricial aqui do lado e esse computador que era bem pesado, mas comparando a época. E ao falar nisso, então, se eu tenho um microcomputador, se eu tenho agora uma sala que tinha um computador só, que era um mainframe, ou talvez não ocupasse mais, veio para o mini, depois agora eu tenho o micro, eu estou dizendo que numa sala eu posso ter 20 computadores. Imagina o laboratório de programação, onde vocês estiveram, e lá são 17 computadores. Para nós é uma coisa absolutamente normal. A gente vê que só não cabe mais computador porque não cabem mais pessoas uma do lado da outra. Mas eu conseguiria, em termos de espaço, talvez, né, com um pouco ali de espremendo um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, eu consigo colocar. Ou seja, a questão de endereçamento, ela começou a se mostrar insuficiente. Então, uma das formas de contornar esse problema de falta de endereçamento, lembrando que cada computador ele pode ter um endereço IP e que ele pode ser acessado de qualquer lugar do planeta, ou seja, o endereço IP sempre vai ser um IP público, eu estou dizendo, então, que não tem um endereço para esse povo todo. E aí, então, antes de que isso acontecesse, foi que apareceram os NATs. E pessoas eu não conheço ainda, em termos de explicação, a versão inglesa, tá? A portuguesa é boa, mas a inglesa é melhor. E eu ainda não achei melhor explicação sobre o que é NAT da Wikipédia, beleza? Por causa disso aqui, ó. Isso aqui é uma coisa difícil de explicar, que são os tipos de NAT. Não vou entrar no mérito agora de cada um deles, porque é mais legal a gente ver isso em funcionamento, tá? Rodar em cada um dos cenários, ver o que a gente tem. Mas, basicamente, o que eu quero já chamar a atenção, uma vez que vocês não tiveram NAT e tiveram um pouco de IPv4, não quero entrar nas minúcias de cada um dos itens, mas, basicamente, quando a gente está falando de NAT, eu estou dizendo que eu posso traduzir o endereço do IP, ou eu posso estar traduzindo o endereço da porta. Bem, vamos pegar o caso do meu computador. Meu computador tem provavelmente os endereços, a config para mim, tá? Porque é família BSD, tá? Vocês viram. Então, olha só, vamos pegar o caso do meu endereço IPv4. Meu endereço IPv4 é o 92.68.3.9, tá? Se a gente for ver a parte de endereçamento, tá? Provavelmente eu quero fazer um momento à parte, depois do IPv6, porque eu gosto de fazer um comparativo dos dois, mas essa faixa 92.68.0.0/16, ou seja, os dois primeiros bytes são rede e os 2 bytes finais são toda a parte de máquina ou subrede, eu estou dizendo que esses endereços eles não são roteáveis entre as AS. Ou seja, funciona dentro da minha rede local, mas não funciona na internet. Logo, o que acontece é que esse endereço ele foi criado porque ou a operadora comprava, ou alugava ou comprava, normalmente alugam ou mesmo compra, e comprar significa pagar, e não é pouco, ela adquire um bloco IP e ela pode usar. E por 2 motivos isso se mostra proibitivo. Uma questão é questão de custo mesmo, questão de valores, a outra questão é de que não há IP para todo mundo. Então, ou tu compra para todos os clientes, então vamos imaginar, a NeoRede tem 10 mil clientes, vai precisar de 10 mil IPs. Não, vai precisar de 20 mil, porque é o IP
provavelmente do roteador deles com o nosso, ou seja, tem que ficar criando as redes ainda. Lembram? O IP é um protocolo orientado a redes, não um protocolo orientado a endereços. Ou seja, não adianta comprar um IP para todo mundo e distribuir e imaginar que isso vai funcionar. Eu tenho que constituir redes. E aí eu preciso colocar máscara e mais um monte de coisa. Então, assim, é uma coisa muito mais complexa e com muito mais endereços do que a gente inicialmente supõe, certo? Ou seja, o que eles fazem é o seguinte: eles usam esses endereços internos, falsos, ou como a gente chama de site local, tá? Ou ULA, Unique Local Address. Endereço local, ele não é roteado na internet. Esse endereço, na verdade, ó, 192.168.3.9, deixa eu só abrir um site só para vocês verem, pode ser o meu IP mesmo, não tem nada demais, meuip.com.br. Na verdade, o meu endereço para a internet não é 192.168, ele vai ser mapeado para um endereço externo, um bloco, um endereço, que no caso, uma faixa exposta, tanto é que é a NeoRede, né, que tá visível aqui, deixa eu só tirar aqui as informações, tá? Então, aqui é o 61.22.62.215, ou seja, o meu endereço, camada de rede, tem esses valores traduzidos. Eu tenho uma faixa local e uma faixa remota. Isso acontece, na verdade, porque o meu roteador, muitos devem saber, mas só para registrar, na verdade, o meu roteador, ele tem um endereço externo, 61.22.62.215, que é a interface WAN do roteador, ou seja, a interface que se comunica diretamente ali na última milha com a operadora. E dentro da rede local eu posso colocar N dispositivos. Então, por exemplo, aqui o celular, deixa eu dar uma olhada no celular, só para registrar. Vou fazer a mesma operação, né? Primeiro eu vou pegar o IP, só um pouquinho, deixa eu ver qual que é o IP com que ele está. Vamos lá, deixa eu ver, eu estou com o IP 192.68.3.17. Perfeito? Meu roteador é o final 3.1. Tá? E se eu acessar o site, meuip.com.br, vamos só para fins de registro, ver se vai ficar. meuip.com.br. Vamos lá. Espera aí, tirar aqui. Ok. Deixa eu colocar assim para ficar melhor. Meu Deus, quanta propaganda. Espera aí, pessoas, espera aí que tem propaganda aqui. Oh, meu Deus. Propaganda de cerâmica. Ó, não sei se vocês estão vendo, mas eu vou só, então, ler. 161.22.62.215. Os valores são iguais. Claro, eles os dois estão mascarando o endereço para o mesmo endereço IP. Logo, todos vão sair com um único endereço IP. E isso é uma das formas de tradução de endereço ao nível da camada de rede. Só que se eles estão saindo os dois com o mesmo IP, talvez tenha um conflito depois com as camadas superiores, né? Camada de transporte, camada de aplicação. Logo, talvez tenha que traduzir também o número de porta, porta de cliente, porta de servidor. Então, se a gente vai rodar a nossa aplicação, nosso jogo, lá na porta 3000, que é como a gente estava vendo lá na... Oh, meu Deus, vamos lá, meu jovem. Que foi, beleza. Quando a gente estava operando lá o nosso servidor, do projeto do ano passado, lá de 2020.2, a gente estava vendo que a aplicação em Node ela rodava na porta 3000. Então, imaginar que roda aqui na porta 3000, já vai ter um conflito. Logo, eu tenho que resolver de outras formas. Então, o NAT, ele traduz o número do endereço de rede ou o número do endereço de porta. Então, tem várias formas de fazer essa tradução de endereço, seja na camada de rede, seja na camada de aplicação e seja nas duas. Desculpa, pior, né? Que aqui, ó, Address Restricted Cone. Isso aqui é uma operação na camada de rede. E o Port Restricted Cone Net. Isso aqui é camada de transporte. E aí eu posso ter ainda os full cone, que são tanto a questão de endereço quanto de porta. Então, eu tenho vários tipos de NAT. Resumo da ópera. Eu tenho várias formas de traduzir esses endereços. Mais especificamente, em termos de literatura, tem 4 tipos bem específicos. Alguns são mais fáceis, alguns são mais difíceis. Beleza? Na grande maioria dos casos, assim, 90 e tantos por cento, a gente tem apenas os 3 primeiros tipos, que acaba sendo relativamente simples a gente poder resolver esses casos. Ou seja, não tem tanta dificuldade
de fazer uma transposição de NAT, ou seja, vai trocar o endereço e mesmo assim eu consigo contornar isso usando algumas técnicas, alguns mecanismos para, entre aspas, burlar o problema que o NAT nos traz. Isso é obrigatório para aplicações de WebRTC, isso é essencial para que a gente consiga fazer essa tradução. E para isso, nós temos daí, no caso, só vou abrir RFC, peraí, do STUM, só porque eu preciso do nome, 5389, não é 53. Essa aqui. Beleza. Então, na verdade, nós temos o que são de utilitários, né, formas, técnicas, mecanismos, mensagens, alguma coisa que faça com que a gente possa transpor seções de NAT. Então, é o STUM, que é a escolha de caminho. Como é que a gente faz para que, em cenários com NAT, a gente possa, mesmo assim, transmitir para o endereço final? Lembrando, no nosso caso, no jogo, ou qualquer outra aplicação que a gente for usar, a mídia, no nosso caso, áudio, ou qualquer outra mídia, vídeo, etc., eu tenho que fazer com que ela saia diretamente de um agente e vá lá para outro agente, de um terminal para outro terminal. Então, se eu estou aqui, eu, Ederson, com a minha rede Neo-Rede, com IPv4, com NAT, se eu quiser falar lá com o Ramon, que ele está na sua casa, com uma outra operadora, eu estou sofrendo NAT, a minha operadora está aplicando NAT, talvez, muito provavelmente, ele vai ter um outro tipo de NAT, numa outra operadora, que eu não tenho controle sobre essa informação. Então, tem técnicas, por isso que aqui, ó, técnicas, para que, mesmo tendo NAT, a gente consiga identificar qual o tipo desse NAT e contornar ele para que a minha mídia saia do meu computador, sofra NAT na rede, chegue até o roteador do Ramon, também sofra NAT e mesmo assim ele consiga receber a mídia. Perfeito? Mas para isso a gente precisa dominar bem o que é o NAT para entender isso. Por enquanto, deixa eu só avançar um pouco, né? Aqui ele até fazer alguma coisa com ASCII, porque era a única coisa possível quando tem nas RFCs. E aí a gente precisa fazer desenhar alguns cenários. No nosso caso é importante porque a gente quer fazer a entrega mesmo com NAT, ou seja, ela sai direto de uma pessoa e vai para outra. A mídia não passa pelo servidor, né? Entendendo como se fosse um PBX, uma central telefônica, alguma coisa do gênero. Certo, pessoas? Então, STUM vai ser o primeiro passo em relação a isso. Outras coisas também vão começar a aparecer, porque desses tipos de NAT, um deles que é o simétrico, se não me engano, o simétrico ou o Foucault, não, mas acho que é o... É um que é valores aleatórios... Não, desculpa, é o Foucault. O Foucault, ele tem um problema que daí a gente vai precisar... eu só quero os nomes, tá, hoje. A gente precisa fazer isso aqui. Tá? Eu só preciso dos nomes agora. Depois a gente vai colocar no ar, botar para rodar e não tem nada demais. Então, o STUM, né, o STAN, ele usa várias técnicas para fazer a transposição. Desses 4 tipos de NAT, que é um que é o pior, que é o Foucault, com certeza que é o Foucault, tá? Não é possível eu transmitir a mídia, passar pelo meu roteador, sofrer o NAT, chegar, no caso do Ramon, chegar até o roteador do Ramon, fazer uma outra tradução de endereço mesmo assim ele chegar. Tá? Isso não vai funcionar. E para isso existe um outro mecanismo que é usando os relays, os replicadores de mídia. Ou seja, eu não vou mandar direto para Ederson, para Ramon, ou Ramon para Ederson. Isso não vai funcionar. A gente vai usar um gateway de mídia, uma aplicação que está com endereço público na internet, e aí eu mando para este servidor, o Ramon manda para o servidor, e o servidor responde com a mídia do outro. Então é uma coisa interessante porque os dois operam como se fossem clientes, mandam para um ponto central e na hora de responder, ele responde ao contrário, né? Ele manda a mídia de um para o outro. Ou seja, a gente consegue fazer com que a mídia passe por um caminho conhecido e funcional, que é a ideia de turn. Logo, eu tenho uma forma, que é tentar transmitir direto e transpor o NAT, ou usar o turn. Se eu não sei qual dos dois eu vou usar, aí tem um terceiro componente, que é o RFC, o ICE. Eu vou mostrar daqui a pouco, peraí. E aí eu tenho uma terceira ainda, que é, uma vez que eu não sei se eu posso mandar direto ou eu tenho que usar um relay,
né, usar um replicador, então eu vou fazer uma oferta de vários endereços possíveis e enquanto se estabelece a seção de mídia, a gente vai tentando qual é o caminho. Tenta por aqui, deu certo? Tenta por aqui, tenta por aqui, até conseguir. Ou seja, pessoas, quando a gente está falando que a gente quer trocar mídia com alguém hoje em dia e que o navegador, no caso do WebRTC, ele acaba fazendo tudo, ele faz duas coisas que são automáticas para nós como desenvolvedores ou operadores de rede. Ele faz uma oferta, a gente só escolhe o tipo de mídia, vídeo, áudio, texto, binário e assim segue. Ele, a menos que a gente queira realmente fazer essa personalização, senão ele manda uma oferta de vários codecs. Eu tenho o Opus, eu tenho o VP8, eu tenho o VP9, eu tenho o H264, H265, PCM, né, que é o G711, eu posso ir LBC e aí vai. Né? Ele pode mandar uma oferta bem grande, como foram essas duas tarefas que vocês fizeram nessas semanas anteriores. E, além disso, ele pode, na sequência, também mandar uma oferta de vários possíveis caminhos para chegar ao teu destino. Então, essa mídia, áudio que a gente está negociando, que pode ser esse codec, esse codec, pode passar dessa forma, por IPv4, por IPv6, usando o STUN, usando o TAN, usando isso, que é a função do ICE. Ou seja, tanto os codecs quanto o caminho, tudo isso é autonegociável. Deixa eu ver, uma vez que a gente já está conversando pelo WebRTC Internos, a gente já está conversando... Não, WebApp não, desculpa. WebRTC Internos. Perfeito. Eu já estou conversando com vocês por aqui, ou seja, eu já estou usando o WebRTC. Então, deixa eu ver aqui, tem as várias mídias. Estou conversando... Ih, tem pouca gente? Não, até que tem bastante gente. Por que ele mostrou isso aqui? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. O momento que tem essa negociação. Só um pouquinho. Tarará, tarará, olha que bacana. ICE Servers, então, não está colocando nenhum servidor ICE, ou seja, ele só está informando. Cadê o servidor STUN? Não tem. Servidor STUN, vamos lá, deixa eu só ver se eu acho aqui. É bastante informação. Um pouquinho. Data Channel, não é isso que eu quero. Candidato. Não, Remote Candidate. Pera aí, pessoas. Aqui são os vários candidatos, vários caminhos, tá? Deixa eu até abrir para vocês verem, tá? Então, uma possibilidade, deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver bem, é Data Channel, Candidate Pair, só que é o que foi estabelecido. Então, eu tenho um candidato remoto, ó. Eu posso transmitir usando o DP através de um host, ou seja, o endereço da máquina, usando este endereço IPv6. Essa é uma possibilidade, ou seja, ele tá fazendo uma oferta. Pode mandar a mídia usando a porta 19.000, o DP, para o endereço 2001. Tá? E eu vou mandar o endereço local. Ó, eu estou dizendo que eu tenho um Wi-Fi sobre o DP 161.22.62.215, que é lá o site do meuip.com.br. Ou seja, o meu computador falou com o servidor STUN. Então, o STUN é um serviço que é prestado. Eu perguntei para um servidor STUN qual é o meu endereço. É como se eu acessasse, fizesse alguma coisa parecida. O navegador foi lá num site e perguntou qual é o meu IP externo. Ele vai perguntar qual é o IP externo e qual é a porta externa. Lembram? Camada de rede e camada de transporte. Volta. E aí tem vários candidatos. Então, também tem um candidato IPv4. Deixa eu só expandir mais alguns. Eu também tenho um endereço IPv6, que é o DP, então eu posso oferecer o DP e TCP, IPv4 e IPv6, meu endereço externo, passar por um relay, né, um replicador, e aí eu vou montando uma série de vários endereços possíveis. Tem mais um aqui? Não, são esses. Eu tenho vários endereços possíveis para dizer, se vocês querem receber as minhas mídias, vídeo, eu aqui falando, um segundo canal de vídeo, que é o meu compartilhamento de tela. Isso aqui é um streaming que eu estou fazendo para vocês. E um terceiro canal, que é meu áudio, ou seja, eu estou mandando 3 mídias para vocês. Eu tenho que dizer para cada uma dessas mídias, normalmente é uma para cada, tá? Mas eu posso, inclusive, fazer combinado. Mas vamos falar mais especificamente uma de cada, que é mais simples, depois a gente torna o cenário mais complexo. Cada uma dessas 3 mídias pode ir por caminhos completamente diferentes, tá? Isso é perfeitamente possível. Tanto é que ele fala, etc, etc. Aqui tem as trilhas de vocês, são os streamings.
Aqui é bastante coisa, porque eu estou falando com vários de vocês, né? Quantos estão aqui? Tem 2, 4, 6, 8, 11 pessoas. Então, eu estou recebendo os streams de vocês. Embora apareça só os rostos de vocês, então provavelmente eu vou ter um tráfego muito baixo, mas isso que está acontecendo, na verdade, no meu caso, é um vídeo de 640 por 360. 640 por 360. Então, aqui tem os vários streams. Então, ó, eu estou fazendo a transmissão dos meus RTPs, né, as minhas mídias que eu estou enviando, mas eu queria negociação, eu acho que eu não vou conseguir mostrar. Deixa eu ver se eu consigo listar, deixa eu ver, peer connection. Eu queria mostrar, vamos lá, sinalização. Não, é porque já pulou, não consigo visualizar. Não tem problema, tá? O que eu já tinha de interessante era isso aqui, ó. Os IPv4, IPv6, endereço meu, endereço remoto, e assim segue. Ou seja, é isso que vai acontecer no caso do ICE. Eu não sei qual é o NAT que eu tenho, eu não sei qual é o NAT que cada um de vocês tem, e por causa disso, a gente precisa negociar em tempo de estabelecimento de sessão para onde eu vou mandar mídia. Eu posso mandar uma mídia para cada um de vocês. Então, se eu estou agora com 11 pessoas, eu tenho que mandar 11 fluxos de mídia iguais para todos vocês. É uma possibilidade. Não é uma possibilidade eficiente, mas é uma coisa possível. Tanto é que quem estava perguntando na aula passada, a Marina e o João, né? Tinham me perguntado para usar mídia para 3 ou mais pessoas. E eu falei que era complexo justamente por causa disso. Se eu tiver 3 pessoas numa sala, né, que a gente depois vai considerar, eu tenho que mandar mídia para os outros 2. Então, eu tenho que mandar 2 fluxos de mídia exatamente iguais para 2 destinos. Ou mandar para um replicador e o replicador distribuir. É o que a gente vai ver, que é um MCU, um SFU e coisas que a gente vai ver mais na frente, beleza? Mas é basicamente isso. Nós vemos o navegador via WebRTC, né, que é todo o conjunto de framework de API. Deixa eu só compartilhar isso aqui, pessoas. Porque essa é a parte, para mim, uma das partes mais complexas. É isso aqui, ó. A gente não percebe, mas, e para vocês, lembra que eu tinha comentado a questão de quanto mais recente é o aluno, mais difícil é explicar metáforas. E outra coisa que também é difícil é que vocês não pegaram a evolução dos navegadores. Antigamente, o navegador fazia muito pouca coisa. Uma das coisas que ele faz é renderizar o HTML. Então, ele pega o código HTML, então, assim, isso aqui é fundo azul claro. Então, vai lá e desenha o fundo azul claro. Isso aqui é um cinza, cinza claro. Então, vai lá e desenha. Ou seja, ele pinta a tela, como a gente chama, ou ele renderiza e posiciona. Essa figura, ela está no lugar onde o desenvolvedor quis. Então, tu tem que dizer que tu tem que posicionar ela aqui no caso. Só que os navegadores, ao longo do tempo, eles começam a ter muito mais funcionalidade do que eles tinham antigamente. Antigamente era pegar um HTML e apresentar na tela, pronto, acabou. Não tinha muito mais coisa. Hoje, pessoas, deixa eu até mandar esse link para vocês. Isso vai ficar bem visível quando a gente trabalhar com chip integrado em ARC, é que cada uma dessas APIs, Application Program Interface, ou seja, eu posso dialogar com o navegador para ele poder ter suporte a isso, tudo isso aqui, ó, cada uma dessas é uma API. Deixa eu colocar uma dessas, por exemplo, aqui, a Geolocation. A Geolocation é de geolocalização, ou seja, eu posso pedir para o navegador solicitar para o sistema operacional para ele pegar as informações que o sistema operacional, por sua vez, também oferece, de geolocalização, de latitude, longitude e, se possível, altitude e velocidade. E às vezes até mais coisa, tá? Isso normalmente quem vai oferecer o GPS oferece muito mais informação, mas basicamente essas 4, e quando a gente tem um cenário muito restrito, só as 2 primeiras, tá? Latitude e longitude, mas também dá para conseguir as outras 2, que é bem legal. Então, uma página e um código JavaScript, por isso que eu estava sempre falando de JavaScript, a gente pode com um código bastante simples, né? Então, aqui é só para saber se ele está ou não possível, mas posição atual, tem um que ele fica mostrando o tempo todo. Deixa
Deixa eu só mostrar aqui rapidinho, pessoas. Eu peguei esse código para fazer a apostila do ano passado, que não era uma posição, que ele ficava o tempo todo mostrando a latitude e longitude. Então, se a pessoa ia caminhando com essa página web aberta, o valor ia atualizando. Esse valor é dinâmico, então não é um get current position, ele pega a informação e desenha na tela. Se tu colocar um watch position, ele fica o tempo todo, regularmente, atualizando esse valor. Ou seja, posso ter uma página HTML com os valores de latitude e longitude, a apostila fazer isso, e à medida que a pessoa ia caminhando, se eu estou na família Apple, ele mostra só latitude e longitude, valores dinâmicos. Se eu estiver na família Google, ele vai mostrar também velocidade e altitude. E aí ele mostra, e aí tu consegue ver, e eu fui testando, né, assim, caminhando devagar, caminhando rápido, até Claro, como a gente está falando de GPS, a gente precisa de ambientes abertos, mas a própria altitude também ele pega. Ou seja, isso é uma coisa que a gente consegue falar com o navegador, e muito mais outras APIs. Deixa eu ver coisas que a gente vai usar, ou que são interessantes. Isso aqui a gente vai usar também, eventos de toque. Então, eu posso fazer um jogo baseado em eventos de toque, né? Encostar na tela, manter pressionado ou soltar. Ou seja, tem esses 3 tipos de evento. E aí eu posso fazer uma detecção. Então, eu posso fazer um botão, por exemplo, de aumentar a tela, de pular, em que apenas o toque de tela já funcione. Isso eu já posso integrar no navegador, que é uma coisa recente, claro, embora para vocês não seja, para nós que, né, já tiveram contato com versões muito mais reduzidas de navegador, a gente não tinha suporte, não tinha inclusive nem tela de toque, né? Não tinha nada disso. Então a gente pode inclusive ter a parte do VibraCal, né, para saber se a gente consegue interagir com esses dispositivos. Então vocês vão reparar que tem muita coisa de dispositivos móveis. WebGL, que é aceleração gráfica, tá? Só para vocês terem uma ideia. E para finalizar, que oração, pessoas, só para vocês terem uma ideia, só vou mostrar esse carinha aqui, por favor, Banana Bread, é pão de banana mesmo, da Mozilla. O pessoal da Mozilla, eles estavam fazendo alguns experimentos. Claro, tem muitas outras coisas. Eu vou mandar 2 links para vocês, tá? Isso aqui é muito antigo, tá? Só para vocês terem uma ideia. Há muito tempo eu compartilho esse link com os alunos. Pessoas, por favor, quem tiver no PC, acho que no celular talvez não seja boa a experiência. Mas dê uma olhada nesse carinha aí. E o outro é o Q1J... S... Deixa eu ver se é esse aqui. Deixa eu ver se eu achei. J... Só um pouquinho, deixa eu ver se eu acho. JS13K. Peraí, que eu vou achar esse jogo, só um pouquinho. Esse Q1K3. Esse. Q1K3. Só isso. Uhum. Tá? É fotos LED, esse cara mesmo, Bob's LED. Tá, e esse cara, ele participou e ganhou algumas coisas porque ele roda em apenas 13K. Isso é possível, na verdade, porque muitos dos desenhos, vamos pegar esse Q1K3 ou outros, é que eles usam WebGL, ou seja, toda a aceleração para fazer renderização, apresentação visual, ela é feita com acesso à placa de vídeo, porque o Graphic Layer, né, a camada Graphics Library, não Layer, que ele acessa a placa de vídeo, ou GPU, mais especificamente, né, para ter suporte. E aí tem, gente, Gamepad, que é uma coisa que a gente vai usar, e aí tem várias outras APIs, mas, no fundo, eu quero dizer, ele faz muita coisa. Deixa eu ver se nós temos aqui o WebRTC, e tem o WebRTC, que é onde vai entrar a parte de poder fazer comunicações em tempo real. Ou seja, o navegador, uma vez que a gente só usa esses comandos aqui, esse código JavaScript, ele vai fazer para a gente praticamente todo o trabalho. Então, a gente só precisa se preocupar em sinalizar, especificar o tipo de mídia, e daqui em diante, ou seja, da disciplina de tipo que a gente vai ver de hoje em diante, eu só explico. É assim que o navegador faz, é assim que o navegador vai fazer, porque basicamente
todo o trabalho fica com ele. Certo, pessoas? No momento que eu compartilho esses dois links, eu sei que a aula ela perde toda, ela vai perder a graça porque vocês vão jogar. Então, por favor, testa esses dois aqui. Primeiro o Banana Bread, só para vocês terem uma noção. Se vocês pegaram a fase de Quake, Doom, Counter-Strike, qualquer coisa assim, só para vocês terem uma ideia do que é possível fazer, porque isso aqui era um pessoal que a Mozilla fez só para fazer uma demonstração do que o WebGL é possível. Tem uma outra versão que é a versão multiplayer para redes locais, desse carinha ali, mas eu não lembro, não lembro de cabeça agora o link. E esse Phobos Lab, que é um concurso de um campeonato de jogos feitos com até 13K com JavaScript. No caso, eles usaram muito WebGL, então só para vocês verem assim, coisas possíveis que são interessantes de se fazer, uma vez que o navegador faz isso para a gente. Certo, pessoas? Por hoje é só assim que eu tinha para falar. E aí, para as próximas aulas, sempre nas aulas práticas, na medida que for possível, eu vou encaixando os conceitos de NAT, tá? Não sei como é que está o avanço da disciplina de equipamentos de rede, daí qualquer coisa eu converso com o Olívio depois, né? Se ele vai ver PV4, PV6. E aí depois eu vou encaixando o NAT nos conceitos que ele vai falando. Certo? Dúvidas, pessoas? Sim, anotei aqui. A avaliação, só para concluir, quando eu estava falando de avaliação, é o seguinte: no caso do SIGA, eu não consigo colocar qualquer número de avaliações. Então, eu tenho que colocar um número máximo de até 4 avaliações. Normalmente, como é que eu faço? No plano de ensino, que eu tenho que colocar mais ou menos até a primeira quinzena de aula, eu digo quais são as avaliações. Normalmente, eu coloco uma avaliação para final de cada mês, tá? Dependendo, quando a gente chega no final do primeiro mês, quando eu tenho que fazer muita revisão de conteúdo, coisas que não foram vistas, eu sei que na pandemia é muito mais difícil de passar esse material, então, dependendo, chega no final do primeiro mês, que é o que vai acontecer agora, nessa virada para começo de dezembro, eu vou ver com você se a gente já tem material para fazer uma avaliação, ou se normalmente eu corto essa avaliação e deixo uma só para final de dezembro. Então, essa primeira de dezembro, ela pega o primeiro bimestre, ou seja, a avaliação 1, ela some, fica somente a avaliação 2, que incorpora a avaliação 1, e no final eu deixo a 2, a 13 e a 4, no caso, né, que é final de fevereiro, mais ou menos metade de março. Então, 3 avaliações. Isso foi o que aconteceu no semestre passado. A gente tinha 4 avaliações. Às vezes eu preciso fazer uma revisão mais extensa por causa das matérias que foram prejudicadas com a pandemia, e aí a primeira avaliação não é que eu descarto, eu incorporo na próxima ou eu estendo o calendário, né? Eu modifico o calendário. Mas isso eu quero ver com vocês provavelmente eu vou fazer, como a gente vai mudar bastante essa semana, a partir da próxima semana, o formato, talvez eu faça assim, só uma avaliação, na avaliação prova, tá, gente? Só avaliação trabalho, e provavelmente o que eu vou fazer? Eu vou pegar todas as tarefas do Classroom, por isso que eu não quero abandonar o Classroom, tá? Mesmo que ele fique só tarefas e eu quase que use poucas notícias, eu pego o Classroom, deixa eu mostrar para vocês como é que ele funciona para mim, e eu converto ele automaticamente em nota. Ou seja, a pessoa entregou 100% das tarefas, a nota é 100. Entregou 80%, a nota é 8 e é só isso. Deixa eu só mostrar o que acontece no meu caso. Eu vou mostrar a Arc, que ela tem mais tarefas, daí fica mais fácil. Deixa eu mostrar a TIP, ó. A TIP funciona assim. Tem as tarefas que são passadas para vocês, ó. As tarefas aqui por assunto. Não necessariamente o assunto, eles são lineares, tá? Vocês podem ver que mais importantes são as datas de entrega. Eu acho que o que deve ter acontecido, gente, é o seguinte. Não sei se, por favor, me ajuda e me corrija se eu estiver falando alguma coisa assim, muito incoerente. É que a forma como eu estou trabalhando essas matérias, eu estou fazendo elas bem lineares, que para mim não é uma coisa assim, como eu falei para vocês, não é tão fácil fazer assim, uma coisa linear ao longo das matérias. Só que eu não tinha me tocado, quando vocês comentaram isso na aula presencial, é que se alguém deixa alguma coisa por fazer ou volta, no meu entendimento, a pessoa simplesmente volta no tempo aqui e, vamos dizer assim, sincroniza o material, perfeito? Então, assim,
Havendo dúvidas, a única fonte de informação que vocês precisam ter é um mural, porque no mural fica ali, ó, só um pouquinho, deixa eu achar essa informação. Aqui, ó, postou uma nova atividade. Ou seja, se eu parei lá por volta de 10 de novembro a consumir o material, eu venho para cá, ó, 10 de novembro, aí eu pego as tarefas e vou avançando. Então, vocês não precisam se preocupar em outro lugar, porque tudo está no mural, beleza? Esse é o meu entendimento quando eu uso o Classroom. Caso vocês queiram, pode haver as atividades, mas elas não são, como eu falei para vocês, as datas, elas não estão na sequência aqui, tá? Porque eu estou organizando por assuntos. E como eu disse para vocês, às vezes eu preciso ir e voltar, às vezes para fazer revisão. Tá? Então, de novo, pessoas, dúvida? Vai para o mural, esquece essa aba de atividade, só clica nela se tu realmente sabe o que é para fazer, senão fica no mural, tá? E como eu disse, para quem está fazendo essa matéria. E o que eu estava falando é que para mim vai aparecer para vocês assim, ó. Entende? Aí fica muito fácil eu saber quem está fazendo o que ou não. Lembrando que essas datas, elas são indicativas, tá? Eu ainda não estou preocupado caso elas sejam feitas entregues com atraso, porque a orientação da direção de ensino é que vocês podem fazer isso uma vez que estamos oficialmente em ANP. Então, nós estamos primariamente em ANP com algumas aulas, as aulas práticas de laboratório em sala. Ou seja, quem não fez, por exemplo, hoje é dia 24 de novembro, se alguém não fez a tarefa do dia 19, pode entregar com atraso que não há prejuízo, tá? O que eu sempre vou dizer é, não deixe acumular, que não é uma boa prática. E aí, o que vai acontecer? Então, essa avaliação desse final de mês, o que eu peguei? Vamos pegar aqui a Amanda. O primeiro nome. A Amanda entregou, aqui ó, são 7 tarefas, entregou 4 tarefas. Eu poderia pegar essa nota e já colocar no SIGA, tá? Mas, como eu disse para vocês, como estamos em regime de ANP, não há problema nenhum essa tarefa, criar contas, etc., a Amanda entregar depois. Perfeito? Então, a princípio, o que eu vou fazer? Vejam se o meu raciocínio está, se para vocês está claro. As atividades até novembro vão entrar na avaliação 1, ou P1, eu não lembro como é que o SICA coloca. Então, eu vou ver, eu coloquei 8 tarefas até final de novembro. Então, eu pego as 8 tarefas, tiro aqui o porcentagem de quantas tarefas entregues, né, porque poucas tarefas têm alguma coisa intermediária, né, ou entrega tudo, não entrega nada, e aí depois eu transfiro para esta avaliação, vamos pegar aqui telefonia, e aí eu coloco aqui na nota, certo? Então, vamos lá, por exemplo, lançar notas. Então, eu venho aqui, Amanda entregou 4 avaliações de 7 totais. Então a nota é um 6. Eu venho aqui, boto 6 e continuo fazendo isso dessa forma. Se a entrega posterior, o que é possível, foi feita, então vamos imaginar que a Amanda, até o final de dezembro, ela entrega tudo. Então eu venho aqui e corrijo a nota. Se ela entrega tudo, vira 10. Perfeito? Tá? Eu só não estou ainda fazendo isso porque essa coisa de nota do SIGA mudar para vocês, eu acho que vocês não estão acostumados. Imagino que não, tá? Então, por isso que eu estou deixando apenas aqui. E aí, provavelmente, o que vai acontecer é na virada dizer, pessoas, imagina o seguinte, vai acontecer esse cenário. Aqui o Cecílio já entregou, tem devolvido, eu tenho que corrigir, vamos imaginar que ele já devolveu tudo, tá tudo ok, vou dizer, Cecílio, entregou todas, entregou isso, a Beatriz, por exemplo, já fez a entrega de todas, dela integraliza 100% nas notas de novembro, e, portanto, ela vai tirar 10 na avaliação número 1, beleza? É basicamente isso que vai acontecer, não é uma prova a mais, um trabalho a mais, não é isso, são as tarefas que já estão ali em TIP. Ficou claro, pessoas? Professor. O Ramon quer ver se entregou? Não, tranquilo. É porque eu vi que as tarefas elas pareciam ser repetidas, tanto aquela do EPRTC quanto aquela do jogo, elas eram repetidas mesmo? Era exatamente o mesmo título, a mesma chamada, só que muda a resposta. Muda a resposta? A chamada é igual e a resposta é bem diferente, por isso. Uhum. Tá? Eu acabei respondendo uma só, não respondi as duas, porque eu realmente tinha ficado... Não, no APPRTC tu vai ver que a sinalização, por exemplo, tem registro, tem Não, uma mensagem de... peraí, eu não estou falando que a execução da tarefa é a mesma, mas nos dois casos, tanto para o EPRTC quanto para o jogo, o professor abriu 2 tarefas para cada, e as duas tinham o mesmo conteúdo, sim?
assim? Deixa eu ver. É que agora não entendi. Se o professor quiser, eu compartilho aqui rapidinho. Compartilha, por favor, deixa eu ver. Pelo menos me Foi parecia ser a igual, mesma vamos coisa. lá. Deixa eu ver. Na verdade, a única coisa que muda é, ao invés de app-RTC, mudou para... Por exemplo, aqui, ó. Vamos lá. O professor pede as mídias e codecs do app RTC aqui, em uma tarefa e na outra também. Mas uma é do app-RTC e na de cima do jogo, ó. Não, mas se eu não me engano, o professor colocou ela repetida, acho que daí na outra disciplina de Arc. Mas eu lembro que elas eram duplicados. Eu só não entendi onde é que tá a duplicação. Tá, eu vou ver se eu acho aqui, mas tinha vindo duplicado. O que pode ter acontecido é tu ter recebido uma notificação duplicada, porque eu acho que eu corrigi o texto. Tá? Isso pode ter acontecido. Mas eu acho que não, ó. Mas estava duplicado, porque... O que tu pode ter recebido, aí sim, eu reconheço. Eu corrigi o texto, né? Eu escrevi o texto, e talvez eu não sei, porque eu não sei o que acontece, mas eu acho que daí você recebe 2 notificações. Tá? E aí, vocês conseguem, acho que... Vai lá bem em cima à esquerda, nos 3 risquinhos. Aqui, por exemplo, ó, de sinalização, ó. Ó, isso aqui, é... do jogo e do RTC, tá? Isso, não, tá certo, é isso mesmo. É uma de E cada. daí tem outra aqui, Isso, do jogo perfeito. e do RTC. Mas se tu olhar, uma fala sobre sinalização de cada um dos dois, e a outra é mídias e codecs de cada um dos dois, por isso são 4. Tá, então realmente... Isso, dá uma olhada. Tanto é que o bloco de descrição em cima tá dizendo descrição, negociação de mídia, e outra de sinalização. Mas é isso mesmo. Beleza. Tá? Porque eu tinha ficado em dúvida, daí eu não respondi. Não, é só por causa disso. Tu vai ver, por exemplo, no app-RTC, a sinalização, ele tem a mensagem chamada register. Ele tem essa palavra exatamente. No jogo que eu desenvolvi junto com o pessoal, não tem registro. Tu simplesmente entra e já registra automaticamente. E a resposta é exatamente essa. Não tem mensagem de registro. Ao entrar, o registro é automático. Tá, beleza. Tá? A resposta é diferente. Mas tá correto o teu raciocínio. É isso mesmo, são 4 tarefas. Pessoas, eu só vou, para finalizar, pedir que vocês, por favor, respondam o questionário. Opa, tem 5 respostas agora. Respondam o questionário de formato da disciplina, que daí eu quero mudar bastante para depois, assim, uma vez que vocês estão falando. O Classroom, assim, como eu disse para vocês, eu estou muito habituado com essa cara de Google, assim, eu uso plataforma Google há muito tempo, então eu estou muito habituado a mexer com eles, mas não sei como é que vocês estão. Então, havendo alguma coisa, o que eu posso fazer? Que para mim não é um problema eu transformar isso aí como se fosse uma apostila que faz referências, ó, hoje a gente viu isso, aí clica no link, aí vai para a próxima aula, clica no link, uma coisa que ela traz uma certa linearidade, que possa ajudar nisso, e eu já posso colocar daí alguma coisa de mais dinamismo, né? Isso aqui faz referência a essa matéria, tu pula para aquela matéria, ou seja, não é uma coisa assim exatamente linear, porque ela não acontece desse jeito. Lembrando, tem coisas que vocês viram na terceira fase, tem coisas que vocês viram na sétima, tem coisas que vocês não viram, tem coisas que vocês vão ver. Então, assim, eu não consigo explicar bonitinha a matéria de arte, ela não funciona assim, tá? E aí, por isso que eu peço que vocês preencham, ó, tô vendo aqui, ó, 5 pessoas, acho que vocês já viram, né? Se quer mesclar matéria ou não, né? Mesclar o conteúdo, não é só matéria, né? Podcast, a maioria gostou do podcast. Gosta de podcast, é isso? Oh, isso é bom. Deixa eu mostrar o que está acontecendo já. Pessoas, isso é bom. É que é mais fácil produzir texto com podcast do que vídeo, sabia? Dá mais trabalho, só que é melhor, eu acho o resultado melhor, ó. Então, ó, por exemplo, mesclar o conteúdo, pelo menos 4 de 5 pessoas, né, 80% quer, questão de vídeo, texto, apostila, mas o podcast, ó, bacana, é que eu gosto de podcast. E formato de jogo, se eu posso quebrar um pouco aquela carinha de apostilinha, tá? Não no sentido pejorativo, é só porque para trazer um pouco mais de atratividade, porque, assim, como eu disse para vocês, pessoas, muitos de vocês têm falado que a matéria é difícil, e é que a ARC tem muitos conceitos aplicados. E eu acho que, não sei como é que foi nossas matérias, mas a ARC é uma matéria que eu pego um monte de coisa do curso e junto.
um dos motivos porque ela é a disciplina final, assim, do curso, e tem 6 horas por semana, e é bastante tempo, e é assim mesmo, e a gente precisa das 6 horas, se bobear, mais tempo a gente precisaria, certo? Então, eu tento, pelo menos, trazer um pouco, melhorar a apresentação de um conteúdo que eu sei que ele é muito técnico, muito técnico. Beleza, pessoas? No mais é isso. Dúvidas do assunto de hoje? Thalita, deixa eu compartilhar a tela aqui contigo, ó. Sempre mostrando, só um pouquinho, mais uma vez. Tu diz o calendário, tá? Então, outra coisa, porque eu também uso ele, só um pouquinho, vamos lá. Então, de novo, pessoas, o meu problema com o Siga é que, às vezes, por exemplo, link, eu tenho que transformar em link, às vezes, não é que o link não funciona, é que eu tenho que fazer o processo manual. Aqui não, aqui eu já tenho um monte de coisa bastante facilitada. Deixa eu pegar o lá de tip, né? Então, aqui é tip. Então, sempre tem o link aqui do Meet, né? Pelo menos essa interface para computador. E aqui em atividades, ali, tá, tem o mesmo link dessa nossa reunião, e aqui tem outros 2 links muito importantes. A pasta da turma, caso vocês não tenham acesso, só pedir o acesso que eu libero, mas basicamente é conteúdo que já está visível no mural. E aqui é só clicar em Google Agenda, beleza? Ao clicar ele vai abrir já o calendário, no meu caso já está incluído, né? Como eu sou professor, e ele vai mostrar pelas cores. Então, aqui em laranja são as aulas, para vocês sempre saberem quando é aula, quando a aula é remota, quando é presencial. Havendo dúvida, vem para cá que não tem erro. Sempre que eu aviso vocês, é porque o calendário já está pronto. E deixa eu mostrar a semana seguinte, que daí ele marca todas as cores vivas aqui, ó. Então, assim, vocês sempre vão saber se a aula é remota, é presencial, se tem alguma entrega, se não tem entrega, vai estar tudo na agenda. Tá sempre ali. E, de novo, pessoas, o mural que entendo que vocês devem ler dessa forma. Vão avançando por data. Ah, vocês foram até data tal. Então, continua a partir desse ponto, e as tarefas vão estar ali juntas. Ok? Tá? E aí acaba ficando mais fácil. Ou seja, vai sempre do mural que não tem erro. Tá? E mais como eu disse para vocês, eu sou muito familiarizado e eu gosto bastante, né, do material design, né, que como eles chamam, a interface que o Google usa já há algum tempo. Tinha um pouco de resistência, mas eu acabei entendendo realmente que é bem interessante. Certo, pessoas, não havendo mais dúvida, agradeço a presença de todos aí. Encerrar a gravação, peraí. Vamos lá.